pessoas me perguntam se me lembro do meu pai, e o que posso dizer é que me recordo de uma visita que fiz a ele quando foi preso. Uma vez perguntei por que ele estava de óculos escuros, e ele me respondeu que era porque tinha jogado bola e a bola tinha batido no seu rosto. Uma vizinha foi até a casa da minha mãe e disse: Isaura, o seu marido é Aderval Alves Coqueiro? Acabaram de matar ele no Rio de Janeiro, num Meu pai tiroteio. foi demitido por justa causa. Foi preso, ficou por 7 meses no DOPS, torturado todos os dias, pau de arara, choque. Em seu quarto, bem Gritando baixinho, todo ficava uma dia, pergunta sobre no ar: o que por que significou ele tem ter que sido escutar o som tão baixo? Tivemos que fugir para valer a ditadura de A infância nos tirou metade da juventude, nos deixou com sequelas, nos tirou nossos pais guerreiros, militantes, tios. Cheio de lixo e rastros. Minha mãe apelidou carinhosamente de Jerry. Toma para todos nós. Um lugar de memória é como um poema esculpido no tempo, onde as lembranças flutuam suavemente, como folhas dançando ao vento. É um refúgio onde as histórias se entrelaçam, pintando a paisagem do hoje com as nuances de um ontem eternizado. O Mosteiro de São Bento está aqui em Vinhedo desde 1948, porém a sua história é muito mais antiga. Ele foi fundado na cidade de Santos em 1650 e lá ele foi um mosteiro que floresceu durante todos esses séculos, porém um pouco mais tarde ele foi, por umas questões políticas, o Brasil entrou na guerra, no mosteiro havia monges alemães, eles foram expulsos da cidade de Santos e aí acabaram se estabelecendo aqui um pouco mais tarde, em 1948, no ano em que a cidade de Vinhedo foi emancipada, deixando de ser Rocinha e passando a ser Vinhedo, né? E o mosteiro está aqui já presente na vida da cidade de uma forma muito intensa desde dos seus inícios, né, desde o começo mesmo da cidade, com auxílio nas atividades religiosas da Igreja Católica na cidade, fundando 3 das paróquias de Vinhedo, na Nova Vinhedo, e também a paróquia de São Sebastião, na Nova Vinhedo. O mosteiro teve uma importância muito grande aqui na cidade de Vinhedo, porque os seus padres, durante muitos anos, trabalharam nas comunidades aqui, fundando 3 das paróquias, né? Então, a primeira a ser fundada foi a São Sebastião da Nova Vinhedo, depois, mais tarde, a paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, no bairro da Capela, onde eles trabalharam por muitos anos, e também a paróquia de São Francisco, que na verdade era uma comunidade que depois se tornou paróquia. Mas além disso, outras comunidades aqui em Vinhedo foram muito marcadas pela presença dos monges. A segunda pergunta é: você tem alguma memória aqui no mosteiro que queira compartilhar? São várias. Memórias são coisas que me marcam, que aconteceram no passado e que me marcam até hoje, né? Positivamente, negativamente, mas que ainda carrego comigo. A memória que eu tenho aqui no mosteiro, que eu quero compartilhar com vocês, é a igreja. A nossa igreja de mosteiro, que depois você mostra filmando um pouquinho para eles. Por quê? Porque foi o primeiro lugar que eu cheguei aqui no mosteiro. Antes de vir para o mosteiro, eu não frequentava a missa, eu não
sabia nada da religião católica. Nesses 7 anos que nós estamos aqui em Vinhedo e frequentando o mosteiro, são várias memórias, né? Boas, só de coisas boas, de aprendizado, ricos, de um mundo que se apresentou completamente diferente do mundo que a gente vivia. Eu acho que uma memória muito importante para mim foi uma das primeiras vezes que eu vim aqui no mosteiro. Fui convidado por um casal de amigos e foi a profissão solene de um irmão. Eu não sabia o que ia acontecer, eu simplesmente ia vir para a missa. Só que nesse dia, a profissão solene é quando um monge disse que vai ficar a vida inteira no mosteiro, né? E nesse dia, na profissão de um irmão, de Dom Gabriel, foi um dia muito importante porque foi o primeiro dia que eu me senti chamado para a vida monástica, para passar a vida aqui no mosteiro. Eu fazia faculdade, né, de economia na Facamp e um dia veio um pensamento na minha mente, né, que mudou minha vida. E esse pensamento foi que esse mundo não estava de encontro aos planos de Deus. Quando veio esse pensamento, eu comecei a buscar em várias religiões, e só que depois, com o tempo, eu entrei em crise, uma crise existencial, assim, né? Daí eu lembro que eu liguei para minha mãe, falei que amava ela, mas amava mais Jesus. Daí eu fui sair de casa, que eu morava sozinho em Campinas, né? E meus pais moravam em Limeira. E a primeira vez que eu vim aqui para Vinhedo, eu vim jogar um torneio de tênis aqui em Jundiaí e fiquei na casa de um amigo aqui em Vinhedo. E aí jogamos tênis no sábado, quando foi à tarde já tinha acontecido o jogo, íamos jogar no domingo. Nós fomos convidados para conhecer o mosteiro. Eu acho que o mosteiro ele é importante em diversos aspectos, né? Aspecto pessoal, né? Porque é o lugar que eu me encontro, é o lugar que eu busco a felicidade, como qualquer ser humano, né? Aspecto religioso, de questão espiritual, onde eu encontro Deus, me realizo. E aspecto de vida, né? Porque acho que Dom Plácido deve ter dado essa resposta, mas é onde eu planejo passar minha vida com esses irmãos, nesse modo de vida. Do mesmo modo, mas pro resto até quando Deus chamar. Quando eu entrei aqui na igreja e nesse lugar, eu senti uma coisa indescritível. Foi muito forte. Foi uma sensação de arrebatamento mesmo. Isso foi em julho. Quando foi em agosto, nós alugamos uma casa mobiliada, porque eu achei que nunca sairia de São Paulo. Nossa vida em São Paulo, nossa família em São Paulo, não tinha nada. Eu não conhecia ninguém aqui em Vinhedo. Daí eu saí de casa, fui para uma paróquia. Lá eu encontrei o Dom Mauro, que era pároco daquela paróquia, e ele é monge daqui. E eu me confessei, conversei com ele, falei da minha busca, né? Daí ele me deu um papelzinho com alguma coisa escrita, eu coloquei no bolso, fui para casa e lá estavam meus pais. Quando eu entreguei o papel para minha mãe, ela leu, olhou para mim e falou: pode deixar que eu te levo lá. Então, todas as memórias novas aqui desse lugar modificou completamente a minha vida. São memórias maravilhosas de conhecimento, de amplitude de visão de mundo, né? de explicações de coisas que eu nunca imaginei que fosse ter. Sou formada em pedagogia, sou formada em educação física, fiz letras, mas fiz vários cursos em São Paulo, mas nunca, em lugar nenhum, tive um aprendizado de riqueza tão grande como aqui. Ela me trouxe aqui no mosteiro, aqui na igreja, né, do mosteiro, e aqui que eu encontrei o Dom João Batista,
ele viu que eu estava em crise, me apresentou o Reginaldo, que é o psicólogo do mosteiro. Daí o psicólogo do mosteiro falou que em crise a gente não toma nenhuma decisão, daí eu fiquei mais calmo, né? E com o passar do tempo, ele foi me atendendo, né, me ensinando sobre a Igreja Católica. E só para resumir, com o tempo, por que a igreja me marcou tanto? Porque como eu vivia fora da igreja, né, foi a primeira igreja que eu me senti em casa, assim. Daí com o passar do tempo, eu comecei a abandonar a economia, que não me agradava mais, né? E comecei a buscar só a Deus, que eu resolvi abandonar tudo e vim morar no mosteiro. E por isso que a igreja aqui é o lugar que mais me marcou, porque foi onde que eu tive um encontro com Deus e vivo aqui já faz 10 anos. E nós alugamos uma casa e ficamos aqui. E quis alugar uma casa próxima do mosteiro. Eu moro aqui a 5 minutos daqui. Então esse lugar aqui para mim foi um divisor de águas. Moramos aqui e nunca imaginei que fosse sair de São Paulo, nunca. Isso foi em julho, que foi quando eu estive aqui a primeira vez. E em agosto eu já estava morando aqui. Aqui não é só conhecimento, não me passaram só conhecimento histórico, um conhecimento superficial. Foi um conhecimento que modificou o meu interior, a maneira de ser. Que isso daí vai ficar pro resto da minha vida. E quando você muda alguma coisa em você, você não muda só em você. Você muda quem está próximo de você. Então, a minha família em São Paulo percebeu uma mudança. Todo mundo, todo em volta, todas as pessoas que participam da minha vida social, eu imagino que compartilha isso. Porque quando você tem um conhecimento da verdade, de alguma coisa boa, você transmite sem forçar. A importância desse lugar aqui é que, é o que eu já falei, que é o lugar que eu me encontro com Deus. Aqui é a minha casa, né? E é a casa de Deus também. Ele me convidou para morar aqui, né? E aqui aqui a nossa viagem, assim, não é muito de sair do local, porque a gente fica aqui até morrer, né? Que eu vou ser enterrado aqui no cemitério. Mas a nossa viagem, a gente é uma viagem interna. A gente busca a Deus dentro da gente, um autoconhecimento, na oração, no trabalho, uma vida simples de busca de Deus e de intercessão pelas pessoas também. Nós rezamos pelo mundo. Então aqui é muito importante para mim, porque é minha casa e é um lugar que eu encontro com Deus. Então, essas memórias são muito importantes. São tantas e tantas coisas boas. Quando você tem essa visão de uma coisa maior que você, então são inúmeras, não dá para descrever uma ou outra. Hoje em dia, a presença do mosteiro é como o principal ponto turístico da cidade, né, por causa da arquitetura arrojada, por causa do lugar muito bonito, vem muito turista aqui, né? E, bom, o que é um mosteiro beneditino? O mosteiro beneditino é a casa onde moram monges católicos, né, cristãos, que seguem a regra de São Bento. São Bento viveu no século VI, na Itália, e ele escreveu uma regra para os monges. Como que é a vida aqui no mosteiro? Acho que falando um pouquinho do horário, né, a gente entende como é a nossa vida. Nós acordamos às 4h15 da manhã e temos a nossa primeira oração. Dura mais ou menos meia hora, que é o ofício de vigílias. Depois tem um tempo de leitura e oração silenciosa, dura mais ou menos 1 hora. Em seguida tem uma outra oração em comum. Todas as nossas orações são na igreja, todas elas são cantadas e todas são abertas ao público, né? Então às 6 horas a gente tem a oração das laudes, né, que é o louvor da manhã. Daí logo em seguida, 6h30, 6h40, nós temos a missa. Todos os dias, muita gente costuma vir à missa aqui no mosteiro. Depois em seguida, os monges têm um tempo para tomar café e para as necessidades naturais, né? E os que ainda estão em formação, eles estudam, tem aula até mais ou menos o meio-dia, e os demais vão trabalhar, né? A vida do mosteiro é marcada então pela oração, pelo estudo e pelo trabalho.
Daí ao meio-dia tem outra oração, depois em seguida tem o almoço. Todas as nossas refeições são feitas em silêncio. No almoço, simplesmente silêncio. E no jantar, enquanto nós comemos, um dos monges faz alguma leitura, ou de um livro de espiritualidade, ou de algum livro de história, de vida dos santos, e assim por diante. Daí a gente tem um tempo de recreio que a gente fala, né? No recreio é onde a gente conversa um pouco, partilha um pouco a nossa vida. Na parte da tarde, eu esqueci de falar também, daí todos trabalham, tanto os que estão em formação como os monges já mais velhos, né? Bom, voltando ao horário, o dia se conclui com a última oração às 19h30, que é as completas, que é a principal oração, é a oração da noite do mosteiro que encerra o dia, né? Uma oração bem breve. E aí, a partir desse momento, é um tempo de silêncio no mosteiro até no outro dia de manhã. Então, essa rotina, e é dia após dia, ano após ano, é a vida do mosteiro, a vida do monge é marcada por isso, né? Bom, o trabalho do mosteiro é muito variado. A gente cuida da casa, tem a administração da casa, tem a formação dos mais novos, tem o atendimento do povo, no sentido do atendimento espiritual, para confissões, para direção espiritual. Alguns pregam retiros, como eu disse, outros dão aula internamente, né, para os monges, mas também alguns cursos, às vezes, fora. Também toda a limpeza da casa, boa parte é feita por nós. E nós temos também, para nossa subsistência, algumas produções, né? Nós temos uma padaria, onde são feitos pães, biscoitos, né? Tem a produção de geleia, a produção de artesanato, a produção de sabonete, a produção de licores, e também o cuidado do jardim, o cuidado da propriedade, o atendimento. Nós temos uma loja, que é onde nós vendemos nossos produtos religiosos, né? Nós temos uma cervejaria, né? Muita gente fica assim, nossa, os monges fazem cerveja, mas é uma tradição bem antiga, né? A razão de existir de um mosteiro não é nada do que eu falei, né? A razão de existir do mosteiro é uma razão espiritual. São pessoas que se sentem chamadas por Deus e que querem servir a Deus, querem buscar a Deus. É por isso que que existe o mosteiro beneditino, né? Na busca de Deus, no serviço a Deus, que é a primeira coisa, e também no serviço para o nosso próximo. Bom, do ponto de vista cultural e arquitetônico, o Mosteiro de São Bento em Vinhedo é uma obra do estilo brutalista, né, que é uma construção sem revestimento, sem maquiagem, vamos dizer assim. Então, o que é pedra é pedra, o que é tijolo é tijolo, o que é madeira é madeira, o que é concreto é concreto. Foi feita por um arquiteto bastante conceituado, um arquiteto alemão chamado Hans Bross. O mosteiro foi construído no final da década de 60 do século XX, né? E a igreja um pouco mais tarde, foi inaugurada em 1991, mas no mesmo estilo, né? Na igreja nós temos um órgão de tubos que foi instalado em 2011, e é um instrumento bastante raro hoje em dia, né? E ele é usado em todas as liturgias, né? O mosteiro também é muito conhecido pela música, seja o canto dos monges, né? Em todas essas orações que eu falei anteriormente tem o canto, né? Algumas com órgão, outras sem. Mas nos domingos, nas missas, principalmente a missa das 8 horas, com o canto gregoriano e com o coro do mosteiro, que atrai muita gente, né? Mas a maioria das pessoas vem aqui porque tem uma liturgia feita com cuidado, com zelo, com reverência para com Deus, né? Então são as atrações do mosteiro. Foi uma mudança de vida absurda. Então eu tinha um apartamento em São Paulo com todo o conforto, morava na região da Paulista, em São Paulo, com um apartamento confortável, uma vida toda estruturada. Eu simplesmente larguei tudo em São Paulo. De detalhes, de conforto. A casa aqui que eu aluguei era uma casa simples. Fiquei com o apartamento e a casa aqui. Mas eu não queria saber de São Paulo. Então, e as pessoas, a família ficava questionando, mas o que você viu lá? O que você viu em Vinhedo que está largando tudo para morar numa casa
que não oferece o conforto que vocês têm aqui, que sou no caso meu e do meu marido. E as pessoas não entendiam, mas eu não queria mais nada em São Paulo, nada. Eu visitava a família, às vezes saía, sei lá, no aniversário, uma festa, 3 horas da manhã. As pessoas, dorme aqui no seu apartamento. Eu falei, não, eu quero ir para Vinhedo, eu quero ir para minha casa. E durante um ano, eu não conheci, eu sou católica, minha família é católica, nós recebemos todos os sacramentos, mas eu vinha para cá e eu percebia que eu não sabia nada. Eu não sabia nada da religião que eu fui criada. E aí eu criticava, como muitas pessoas criticam a religião católica, e aí eu comecei a ver coisas diferentes, perceber coisas diferentes. E eu falei, não, eu quero saber o que eu estou criticando, eu vou me informar, eu quero saber. E aí na época aconteceu de ter um curso de catequese para adultos, para pessoas que não tinham algum sacramento. Eu e meu marido tínhamos todos os sacramentos, mas foi a gente teve um ensinamento infantil, porque nós éramos crianças na época que a gente recebeu ensinamento. Depois de adulto, com toda a escolaridade, você começa a questionar, não entende muita coisa. Então você começa a simplesmente criticar por criticar, você tem conhecimento. E eu nós entramos nesse curso de um ano, e aí fui entendendo os porquês. Tem um fato que marcou a história do nosso mosteiro durante o período do regime militar, né? Foi feito aqui, o mosteiro tem uma casa de retiros, é um lugar onde as pessoas vêm para grupos, vêm para fazer encontros, retiros e tudo mais. E essa casa existe já há muitos anos, bem antes mesmo da existência do prédio atual do mosteiro. Era em outro lugar, né? Mas nós ainda temos essa casa. E na casa de retiros foi marcado um grupo, sem que os monges soubessem, que era um grupo de jovens que viria para fazer um retiro. Porém, os monges acabaram descobrindo que na verdade era uma reunião clandestina da UNE, né? União Nacional dos Estudantes, naquele período em que essas reuniões haviam sido proibidas, né? E como consequência, o esquema foi muito bem montado, no sentido de que a organização da UNE conseguiu colocar sentinelas, colocar vigias, né, e perceber a aproximação da polícia. Então, quando isso aconteceu, eles avisaram e os jovens desapareceram. O problema é que ficaram muitos sinais na casa de que teve essa reunião. Era impossível não notar, porque eles tinham alugado a casa para capacidade, acho que era 40 ou 50 pessoas, e vieram, parece-me que mais de 600. O número eu não tenho certeza, mas foi um grupo muito maior. Os monges ficaram desesperados, acabou tudo que tinha a cidade era muito pequenininha na época, tudo que tinha na cidade, eles tiveram que ir a Campinas, a Jundiaí, para comprar comida, para alimentar toda essa gente. Mas ainda sem saber direito o que era, né? O que estava acontecendo. Na cabeça dos monges ainda era um retiro, né? Porque a casa de retiros ficava um pouco afastada, como ainda é hoje, do mosteiro, do antigo mosteiro. Mas, como eu disse, eles foram muito bem organizados e conseguiram avisar. E aí, quando a polícia chegou, eles não tinham jovem nenhum para levar preso. Quem que eles levaram preso? Os monges, né? E isso teve uma repercussão internacional. O mosteiro guarda dessa época revistas, reportagens, jornais do mundo inteiro, porque aparece foto dos monges presos. E aí um grupo de dominicanos, que é uma outra ordem da Igreja Católica, fez um protesto na frente do DEIC, do antigo DEIC, que era onde os monges estavam. Eles passaram uma noite lá, não foram maltratados, mas foram investigados porque eles acharam que seria impossível os monges não saberem do que estava acontecendo. Obviamente eu não sou desse período, né? Eu vim depois, eu conheci os monges daquele período, e o que eu sempre ouvi é que de fato eles realmente não sabiam de nada.
O grande problema é que os monges eram americanos e alemães, havia apenas um brasileiro. E aí então teve toda uma repercussão internacional muito grande desse fato, né? Algumas pessoas tentaram fazer os monges parecerem revolucionários ou pró-revolução e tudo mais. Obviamente, nós monges, como cristãos, a gente vai sempre defender a justiça, o direito, aquilo que é o bem comum, que é certo, mas obviamente tomar parte numa revolução em alguma coisa assim é totalmente fora daquilo que a gente sente que é a nossa vocação. Então não houve nada disso, mas é um fato histórico bastante importante, né? Já foi bastante explorado, né, pela imprensa, em livros, em muita coisa, quase que como um apoio dos monges à UNE, mas eu gostaria de deixar bem claro que não existe isso, né? Nunca existiu, e embora a gente, como eu disse, defenda tudo aquilo que é justiça e de direito, essa é uma questão bastante delicada da nossa história. Eu não gosto de falar também porque eu não estava aqui, então eu não posso falar em nome dos outros monges, mas o que sempre passou para a gente, o que nós ouvimos como história e é o que tem registrado, é que de fato os monges não sabiam o que estava acontecendo, né? Eles descobriram só depois, porque com a vinda da polícia. O mosteiro sussurra memórias, acolhe mágoas e medos, revela crenças e anseios. Ali repousa